Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos estar falando sobre a parábola dos dois filhos, que é aquela parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de 28 a 32. Vamos lá, dando sequência a todo aquele estudo que nós estamos fazendo, né? Jesus falando com fariseus, os doutores da lei. Mas vamos lá, vamos ler os versículos para a gente poder se posicionar e depois a gente faz o estudo das partes importantes. Vamos lá. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos e meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Jesus tinha perguntado, lembra no estudo passado, se o batismo de João era dos homens ou dos céus. E aí os doutores da lei lá, os príncipes dos sacerdotes, não falaram que não sabiam porque temiam, porque se eles falassem que era dos céus, Jesus ia perguntar: por que então vocês não seguiram? Se eles falassem que era dos homens, eles temiam um pouco, que o povo considerava João um profeta. Então vamos lá, gente. A principal lição da parábola visa enfatizar que Deus requer obediência real e não meramente as boas intenções ou o culto de lábios, ou a intenção professada de fazer a vontade de Deus, mas que não é acompanhada pela realização. Isso a gente vê muito comum por aí. As pessoas falam que vão fazer as coisas e deixam de fazer. Alguns dos antigos filósofos gregos ensinavam que a intenção é mais importante do que a realização real, e que a única coisa realmente boa é a boa vontade. Os judeus, eles tinham uma parábola que refletia uma ideia não muito diferente da opinião desses filósofos, onde ele cita uma parábola dos judeus, o Star Beck, na qual Deus teria oferecido um campo a todas as nações, mas somente Israel se interessou em assumir a responsabilidade de cultivar esse campo. E aí, tendo assumido a responsabilidade, não tocou o campo, não fez o que devia fazer. Todavia, embora abandonado, o campo continuava pertencendo a Israel, porque pelo menos algum dia tivera a intenção de cultivá-lo. E aí, para os rabinos, essas boas intenções eram dignas de cômios, quer o campo fosse cultivado, quer não. Já era alguma coisa que merecia algum valor. E essa atitude dos judeus é contrária ao espírito da parábola que Jesus ensina aqui. Já deve ter falado isso até para confrontar essa parábola. As boas intenções não são mais e podem ser dignas de louvor. Isso a gente não pode duvidar. Mas Deus requer dos seus servos o serviço real. Jesus talvez tenha proferido essa parábola em algumas outras ocasiões, a fim de justificar o seu ministério entre os publicanos e as prostitutas, o que provocara a ira dos fariseus e de outros líderes religiosos. Essa parábola, gente, serve também de desafio direto aos fariseus, quanto ao seu formalismo, e aos saduceus quanto à sua devoção ao templo, e ao mesmo tempo que esses se recusavam a dar ouvidos à mensagem de Jesus, que era o Messias. Jesus ilustrou a natureza de sua reivindicação de autoridade por meio dessa parábola, que eles perguntavam com que autoridade Jesus fazia as coisas, e ensinava no templo e tantas coisas mais. E aí Jesus primeiro perguntou sobre a questão de João, e aí depois falou sobre essa parábola. Essa parábola ela é introduzida por uma frase familiar. E que vos parece?
essa frase que Jesus... E a gente vê que Jesus também usa essa mesma frase em Mateus capítulo 17, versículo 25, e no capítulo 18, versículo 12, que serve de conexão com o material que antecede, que a gente falou agora de João, e a inquirição sobre a autoridade e o fato de que, embora o batismo de João devesse ser estabelecido por aquelas autoridades religiosas, embora essas afirmassem estar obedecendo a Deus nos menores detalhes, elas se mostravam desobedientes e desviadas, tal como esse filho da parábola, né? Que esse filho ele professava seguir com os lábios, fingia obediência, mas de fato não era obediente ao seu pai. E aí os dois filhos representam todas as pessoas que têm responsabilidade de obedecer a Deus, que é o pai, que é o proprietário da vinha, né? E a vinha representa todo mundo, onde os homens trabalham, ou para Deus, ou seja lá por que for, né? Porque é contra Deus, né? É um erro limitar aqui o simbolismo às situações eclesiásticas. Não é. Embora essa parábola certamente se aplique também às igrejas, né? Aos templos, que exercem influência sobre outras pessoas. Só que, além disso, é verdade que cada indivíduo é um servo de Deus, que tem responsabilidade diante de Deus por todas as suas ações. Então não é só para dentro das instituições, é para a vida como um todo, para tudo na vida. A gente não pode ficar preso a certas coisas. Os dois filhos podem representar todos aqueles que têm recebido orientações claras do Pai no sentido de servi-lo, honrá-lo e agradá-lo, através do conhecimento do Evangelho, através de ouvir palestras, de ouvir homilia do padre, de pregações dos pastores, de todas as coisas. A aplicação da parábola no versículo 32 demonstra que a interpretação da atitude dos dois filhos é a de que o filho desobediente representa os falsos líderes religiosos, ao passo que o filho obediente, embora a princípio se tenha recusado a obedecer, representa os pecadores notórios, mas que finalmente chegam ao arrependimento. As pessoas que cometem erro, em determinado momento esperto, falam assim, não vou seguir a Deus. Sempre negaram, mas depois decidem fazer. É muito provável que os discípulos de Jesus tivessem sido principalmente desses últimos. Erraram. A gente vê Mateus, era um cobrador de impostos rico, que roubava do povo, e todos eles tinham os seus erros, e quando Jesus os convoca, eles foram. Eles já tinham sido chamados pelo templo, pela religião judaica, e tinham dito que não iam. Mas se arrependeram e foram com Jesus. Então, é uma parábola que aborda eles de alguma forma, né? O fato de ambos os filhos de ambos os dois personagens aqui, né, que são os filhos, implica idêntica oportunidade e responsabilidade, porque eles eram filhos. Pelo uso dessa oportunidade que Deus oferece a ambos. Quer dizer, Deus ofereceu a oportunidade a ambos. Foram criados pelo mesmo pai, na mesma situação, com as mesmas condições. Essa oportunidade, gente, ela assume a forma de orientação para o serviço e para a vida piedosa. O pai não deixou na ignorância a nenhum de seus filhos, como Deus não deixa nenhum de seus filhos na ignorância. A vinha é um ótimo símbolo porque fala de um trabalho que nunca termina e que requer uma atenção constante de quem está trabalhando na vinha. O serviço de Deus, a vida piedosa, a indagação espiritual, jamais se realiza totalmente. A gente sempre tem coisas a realizar, sempre tem coisas a aprender, sempre tem coisas a trabalhar. Não é verdade? Quanto mais fazemos, mais encontramos para ser feito, gente. É só a gente ver o nosso trabalho no dia a dia, nos trabalhos em tempos religiosos, na vida espiritual, não é verdade? Quanto mais nos desenvolvemos, mais nos apercebemos da necessidade de nos desenvolvermos. A gente vê que ainda falta muito. Quanto maior é a nossa vitória sobre os nossos próprios erros, tanto mais sensíveis nos tornamos para com a necessidade de sermos santos, de nos melhorarmos, de evoluirmos. Aquele que deixa o trabalho na vinha logo terá de voltar, porquanto a tarefa jamais termina, gente. A gente sai de uma instituição religiosa, a gente está lá trabalhando, volta, vai para as nossas casas, a gente sabe que não tem que voltar, porque o trabalho não acaba. E assim é a vinha do Senhor, e assim é o trabalho que nós temos que realizar, e assim é
Essa parábola Jesus usa, né? Ele usa muito bem assim. Aquele que diz que não, mas se arrependeu e foi. E o outro diz, que a gente vê muito em outra religião, que falam, não, eu vou trabalhar, e na verdade não fazem nada, ficam só enrolando, só fingindo, só querem o status de estarem na religião, querem o rótulo de religioso, mas na verdade não fazem nada no que diz respeito a seguir as leis divinas. E isso é um fator muito importante que a gente tem que estar muito atento. Porque senão depois nós seremos chamados às nossas responsabilidades e na hora de prestar conta estaremos deixando muito a desejar. Porque nessa parábola Jesus constrange os líderes religiosos a admitirem a própria culpa. Eles eram como um filho que mostrou a intenção de servir, mas que jamais pôs a intenção em obras. Quantos de nós somos assim? Que falamos que vamos servir e nunca colocamos mãos à obra. Que falam da caridade, mas não sai para fazer caridade. Que não vive a caridade. Na parábola que se segue, né, a dos lavradores maus, Jesus constrange as autoridades religiosas a declararem a própria punição. A gente vê como existe um encadeamento no Evangelho de Jesus. Ele vai desenvolvendo a ideia. Na terceira parábola, que vai estar lá em Mateus 22, capítulo de 1 a 14, Jesus mostrou que finalmente as autoridades religiosas seriam rejeitadas, que o seu sacerdócio lhe seria arrancado e que o reino dos céus triunfante seria entregue aos gentios. A primeira palavra encontra-se somente em Mateus, mas as duas outras têm paralelos. A segunda tanto em Marcos quanto em Lucas, e a terceira apenas em Lucas. Aí a gente vê Trenck, né, um pensador, ele observa que embora essas três palavras tenham tom de severidade, não eram palavras de desafio nem de ódio de Jesus, e sim de amor intenso, proferidas com a intenção de afastar os seus ouvintes da má trilha. Ele queria o avanço, ele queria a melhoria, ele queria que as pessoas voltassem, se arrependessem, fossem para o caminho certo. Inclusive os judeus, os príncipes sacerdotes, ele queria o arrependimento de todos. E isso é importante a gente ter registrado. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola dos dois filhos, que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. E eu vou ler a parábola aqui. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse, Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos e meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste do que para crer. Então, estamos aqui na parábola, a parábola é uma parábola interessante, né? E como eu falei, ela vai ter mais duas parábolas seguintes, Jesus sobre o mesmo tema aqui, abordando a questão dos príncipes sacerdotes que estavam questionando a autoridade de Jesus, e aí ele usa de parábolas para responder a eles. E a gente vai avançando aqui, procurando entender, vendo aonde Jesus quer chegar com esses ensinamentos. É importante a gente entender o desenvolvimento da ideia. Primeiro, eles questionam a autoridade de Jesus. Jesus fala assim, eu vou responder para vocês de onde vem minha autoridade, se vocês me responderem se o batismo de João era de Deus ou era dos homens. Eles dizem que não sabem. E aí Jesus entra com as parábolas, complementando, mostrando que eles, por se acharem mais do que os outros, não entrariam no reino dos céus. E que as meretrizes e os publicanos entrariam. Por quê? Porque faziam, né, na verdade, faziam o bem, né? Estavam seguindo as orientações, estavam arrependidos. Isso é muito importante a gente observar. E é muito importante a gente atentar para isso. Vamos lá.
A autoridade religiosa já vinham traçando planos, contra Jesus. E eles ficavam sempre esperando mesmo levá-lo à execução. Estavam já, porque já não aguentavam mais Jesus. Jesus fazendo os ditos milagres, curando cegos, coxos, pessoas que eram aleijadas, os surdos, tirando as obsessões, e eles não aguentavam mais isso, que a atenção toda estava para o lado de Jesus, porque Jesus tinha força, ele trazia as energias vindas de Deus, e eles não queriam isso, eles queriam continuar com o poder deles. Só que, no entanto, gente, até então era possível o arrependimento. Jesus sabia que ainda era possível eles se arrependerem. Embora nós saibamos que isso não fosse muito provável, porque eles estavam tão arraigados no formalismo deles, não perderam o poder, que eles provavelmente iam destruir Jesus de qualquer maneira. Homens que chegam a esse extremo, especialmente quando têm conhecimento da verdade, que eles tinham conhecimento da verdade, dificilmente retrocedem, a despeito das advertências que lhes sejam dirigidas, como João fez, como Jesus estava fazendo. E a parábola dos dois filhos faz um retrospecto, as duas outras que têm caráter essencialmente profético. E aí nessa passagem é usado um vocábulo diferente do que é usualmente empregado no grego. Essa palavra significa entristecer-se depois, que é o arrependido, Jesus fala do arrependimento, do arrependido, o filho arrependido, entristecer-se depois. E é usado apenas por 5 vezes no Novo Testamento. Mateus capítulo 21, versículo 29, versículo 32, capítulo 27, versículo 3, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8, e em Hebreus capítulo 7, versículo 21. Essa palavra talvez tenha todo o sentido dos termos mais comuns, o qual é empregado por cerca de 70 vezes no Novo Testamento. A palavra mais frequentemente usada indica uma mudança de mente e de direção, e com ela geralmente está associada a remissão de pecados e salvação consequentemente. A mudança, a transformação. A ênfase da palavra mais utilizada recai mais sobre o elemento da tristeza do que no caso do vocábulo aqui empregado. Então, Paulo distingue agudamente entre a mera tristeza e o ato de arrependimento. Que alguns se entristecem, e Jesus está falando aqui do arrependimento, que ele chama de metanoia. Metanoia. No grego, a gente pode ver lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. E que vem da mesma raiz a palavra mais frequentemente usada, mas é nesse sentido de se arrepender, se entristecer depois o indivíduo se arrepende, é nesse sentido. E nós estamos falando nesse sentido aqui. No caso de Judas Iscariotes, o arrependimento foi um mero remorso. A gente vê em Mateus capítulo 27, versículo 3. Ele teve remorso do que fez. E a mesma palavra é usada tanto ali como nesse versículo, capítulo 21, versículo 29, ou 30. Aí já era um remorso, porque ele se arrependeu, mas já era tarde, já tinha sido tarde. Dependendo dos evangelhos, das traduções antigas, gregos, que estiverem sendo seguidos, conforme foi explicado, entretanto, deve-se observar que a tristeza de um dos filhos foi suficientemente genuína, pois o levou ao verdadeiro arrependimento. E eu diria, à base dessa observação, que os dois vocábulos podem ser usados como simples sinônimos, mas que essa palavra que nós estamos falando aqui destaca o elemento da tristeza que causa arrependimento. A gente sabe que Judas, no caso aqui eu citei Judas, ele teve arrependimento sincero. Tanto é que Jesus depois foi resgatá-lo, a gente sabe dessa história. Mas tem gente que fica triste, mas não se arrepende. Fica triste, mas não se arrepende do que fez. E aí, a gente pergunta, para que serve o arrependimento? Se você ficar triste e não muda nada. O Códex, o Evangelho Antigo, o Códex D, apresenta os ouvintes a responderem de maneira contrária ao que está aqui. Isto é, pensando que o originalmente mostrou boas intenções, mas não executou, foi o que fez a vontade do Pai. Gente, assim, é uma tradução totalmente equivocada. E a gente sabe que foram alterações que aconteceram.
Isso não representa o texto original, apesar de mostrar as atitudes de alguns mestres antigos. Que a gente, como eu falei, aquela parábola que tem lá, tanto nos gregos quanto nos judeus. A maioria concordaria, né, que a execução final é melhor do que a obediência fingida, ou mesmo que a intenção genuína de obedecer à ordem que acaba não obedecendo. Com essa parábola, Jesus ele forçou as autoridades religiosas a se pronunciar a respeito da sua desobediência. Ele está falando isso, que eles falaram que obedeciam a Deus e não obedeciam. Na parábola seguinte, o Senhor obrigou-os a pronunciarem o seu julgamento. Possuíam a mensagem de João e não ousavam asseverar abertamente que ele não tivera autoridade emanada de Deus, porque eles não seguiam. Agora também possuía a mensagem ainda de mais autoridade, que era Jesus, que é autenticada pelos feitos, né, pelos milagres, pelas curas, por tudo que Jesus fez. Havia rejeitado a ambos, cumpriu rituais e cerimônias com exatidão e zelo, perdendo-se em meros símbolos e sombras. Não, entendeu? Ficavam só no formalismo, não seguiam o que precisavam ser seguido. E aí Jesus fala dos publicanos e meretrizes. Eu fico imaginando aqui como os fariseus devem ter abominado essas pessoas. Pela literatura rabínica, ficamos sabendo que eles reputavam os cobradores de impostos, os publicanos, né, os cobradores de impostos eram os publicanos, como pessoas que estavam além da possibilidade de arrependimento. E Jesus disse que eles se arrependeram e eles não. Então Jesus inverte totalmente isso. Imagine, pois, o efeito das palavras de Jesus quando declarou que essas pessoas que eles diziam que não tinha possibilidade de arrependimento entrariam no reino na frente deles. Jesus não disse que eles não entrariam, mas que entrariam mais tarde, como todos nós. Nem mesmo o maior salto da imaginação teria pensado qualquer coisa semelhante a isso, gente. Até mesmo alguns modernos comentaristas das Escrituras pensam que aqui temos uma declaração problemática. Por exemplo, Sherman Johnson, né, ele pensa assim. No entanto, sabemos que a maior parte dos discípulos de Jesus eram provenientes das classes mais baixas. E, sem dúvida nenhuma, muitos deles se tinham enfileirado entre os pecadores mais vis. A gente vê isso em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. De conformidade com as palavras de Jesus, eles creram, e isso é mais do que se poderia dizer acerca dos fariseus e de sua classe. Muito mais. E mostra a grandeza, né? E aí Jesus fala no caminho da justiça. Conforme fala Meyer, ele explica, assim, está em vista um homem totalmente reto e justo. Não é, gente, a pregação da justiça que está em foco. A palavra caminho, no grego, que é odos, com frequência significa uma doutrina ou um padrão de conduta. A gente vê em Mateus capítulo 22, versículo 16, em Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 10. E aí precisamos vincular esse caminho ao Messias, porquanto, né, João Batista anunciou esse Messias, que era Jesus. Foi por esse caminho que João Batista palmilhou. E não está fora de lugar refletir sobre o fato de que Jesus é o caminho. A gente pode ver em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais do que qualquer outro, Jesus apontava para o padrão do caminho, sendo ele mesmo a materialização desse caminho. Os fariseus, eles pensavam que a piedade prática consistia de orações, esmolas e rituais de 1000 formas diferentes. Essas coisas talvez não sejam más em si mesmas, e não são. Né? Fazer oração é muito bom, dar esmola e participar de rituais. Algumas religiões fazem rituais e cada um a gente respeita isso. Essas condições, gente, elas não são mais em si mesmas, mas dificilmente representam a totalidade do que Jesus pretendia dizer com o caminho. É muito mais. O caminho é a transformação, é a maneira nova de pensar, de agir. Isso que é o mais importante. Então, gente, vamos ficando por aqui. E semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade.
Produção e apresentação, Paulo Guedes.